Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Boa noite, CB Recife. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham no estado de Pernambuco, em diferentes partes do Brasil e até fora das nossas fronteiras, já que a comunicação por internet nos dá esta possibilidade de ampliar o alcance da nossa voz e da nossa mensagem. Que alegria poder estar com vocês neste momento de comunhão, neste momento de adoração, nesse momento de fé. Estamos iniciando mais uma RCE neste formato online, usando esses canais que a tecnologia nos permite para não deixarmos de nos reunirmos, ainda que à distância, na nossa reunião de crescimento espiritual. Certamente está acontecendo com você o mesmo que acontece comigo. A saudade de nos reunirmos, de estarmos juntos no interior do templo, só cresce a cada dia. Mas eu acredito, estou esperançoso que tão logo esta situação de isolamento social termine, para que a nossa vida volte ao normal e a gente possa de novo rever os irmãos. Porque embora a nossa fé permaneça, a nossa adoração a Deus continue, embora a nossa comunhão permaneça acontecendo como se faz agora, a gente tem saudade, a gente sente a falta daqueles momentos em que juntos cantamos, oramos, ouvimos a ministração da palavra de Deus e celebramos aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nesta noite, como sempre acontece, eu quero trazer-lhes uma mensagem da Santa Palavra de Deus. Uma mensagem bíblica que alimentará o seu espírito, que fortalecerá a sua fé, que abençoará a sua vida e a sua casa. E eu terei como texto base o Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Eu quero que você acompanhe esta leitura atentamente comigo, porque entendendo a leitura do texto, fica mais fácil você compreender a reflexão que trarei logo em seguida, onde quero ministrar aquilo que Deus colocou em meu coração para o seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34, nos diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse:
filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Se nós voltarmos um pouquinho no texto escrito por Marcos, nós seremos informados que Jesus retornou da região da Gadara, onde ele havia libertado um homem possesso por uma legião de demônios. Navegando através do mar, ele chegou a Cafarnaum, voltou para a cidade que era a cidade residência dele durante o seu ministério terreno. Quando ele desceu do barco, havia uma grande multidão reunida. O povo estava na expectativa de sua chegada. O povo de Cafarnaum o queria, cria em seu nome, estava desejoso por um encontro e por um momento com a sua presença. E a Bíblia então registra que certa mulher, cujo nome não é citado, ela é anônima no texto, veio por entre a multidão e tocou nas vestes de Jesus, pois há 12 anos ela vinha sofrendo com uma hemorragia. Na verdade, uma menstruação crônica que não tinha cura. Ela já havia gastado tudo quanto possuía, certamente com médicos, quem sabe com tratamentos alternativos da sua época, esperando ficar livre daquele mal. Porém, depois de 12 anos, nada de melhora. Pelo contrário, cada dia ela ficava pior. E ela veio porque dizia no seu coração: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Aquela mulher tinha uma fé convicta no poder de Jesus Cristo. Ela tinha uma confiança segura no poder de restauração que ele opera. Ela dizia então que não precisava sequer conversar com ele, expor-lhe o seu problema. Não era necessário nem que ele a tocasse. Se pelo menos ela alcançasse e tocasse na sua roupa, ela ficaria curada. E assim ela fez. E exatamente como ela creu, assim aconteceu. Quando ela recebe a cura, percebe que a hemorragia estanca, o texto sagrado diz que ela recolhe-se no meio da multidão. Mas Jesus parou naquele momento e fez uma pergunta intrigante para os seus discípulos: quem me tocou? Os discípulos então disseram: mestre, a multidão te aperta, muita gente à sua volta, muitos estão lhe tocando. Certamente alguém tocava nele por curiosidade, alguém tocava por acidente, alguém de repente era empurrado por outro e esbarrava no Senhor. E os discípulos então tinham presenciado muitos toques de pessoas na pessoa de Jesus. E agora eles dizem: como identificar quem te tocou especificamente? Mas Jesus dizia: eu senti que de mim saiu poder para curar. E então ele insistia, olhando no meio da multidão, até que aquela mulher, não podendo mais se esconder, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, diante daquela multidão, contou a experiência que viveu. Explicou o seu sofrimento, o tempo de duração dele e como havia tocado na orla das suas vestes e havia sido curada. Naquele momento, Jesus olhou para ela e disse: vai em paz, filha, porque a tua fé te salvou. Seja livre deste teu mal.
Jesus estava dizendo: a sua fé em mim tornou possível a sua cura, o restabelecimento da sua saúde. Então, vá em paz, minha filha. Quando nós olhamos esse texto e nós paramos para pensar na história desta mulher e na situação de sua enfermidade, algumas coisas precisamos considerar. E nós vamos ver que, em razão daquela enfermidade que ela padeceu durante 12 anos, padeceu também à mão de muitos médicos, gastando o que tinha sem obter nenhuma melhora, nós vamos ver que por causa da natureza daquela enfermidade, que de acordo com a lei de Moisés, especialmente no capítulo 15 do livro de Levítico, que a considerava impura ou imunda, havia várias proibições, havia algumas restrições nos limites de relacionamentos daquela mulher, inclusive no seu relacionamento com Deus. E aí nós vemos que ela tinha um problema que se desdobrava em vários outros. O primeiro problema que ela tinha era o problema físico. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Há 12 anos que ela vinha sofrendo. Durante 12 anos, procurando os recursos naturais, procurando os tratamentos da medicina, não obteve nenhum sucesso. Os tratamentos, no seu caso, foram absolutamente inúteis. Nenhuma melhora, pelo contrário, ela piorava a cada dia. O que começa a pensar uma pessoa depois de 12 anos sofrendo, apelando para todos os recursos disponíveis, sem conseguir nenhum sucesso no seu tratamento? Certamente essa pessoa começa a imaginar que é o seu fim, que não há mais esperança, que não existe uma saída. Provavelmente aquela mulher tenha imaginado assim. De repente ela já havia até perdido a esperança de que um dia pudesse se livrar daquela angústia. Acontece que o problema físico, a sua hemorragia, gerava outros problemas. Gerou, por exemplo, uma crise, um problema financeiro, porque ela gastou tudo quanto ela tinha com os tratamentos daquela época. Ou seja, aquela enfermidade fez com que ela gastasse tudo que tinha. Aí nós imaginamos que se ela tinha alguma reserva financeira, ela utilizou para isto. Se ela tinha algumas posses, ela foi dispondo disto na esperança de um dia encontrar um tratamento, conseguir um remédio que lhe curasse. Mas nada disso aconteceu. Isso nos faz pensar que aquela mulher empobreceu, ou pelo menos ela teve o seu potencial econômico drasticamente reduzido, o que certamente lhe provocou algum tipo de insegurança. Além disso, ela teve problema na sua vida social, porque segundo a lei de Moisés, que nós já mencionamos, ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada por outras pessoas. Ou seja, ela foi obrigada naquele tempo viver o seu isolamento social. Isso quer dizer que ela não podia se aproximar de amigos, de parentes e de conhecidos. Sim, a sua condição lhe criava sérias dificuldades na relação familiar, pois qualquer que tivesse contato com ela se tornaria imundo, exatamente como ela era considerada pela lei. Caso aquela mulher fosse casada, porque o texto bíblico não trata disso, ela estava desqualificada para o casamento.
não podendo ter convivência normal com o seu cônjuge. Imagine então o agravamento da sua crise, da sua situação com este isolamento ao qual estava obrigada. Mas esse isolamento afetava também a sua vida religiosa. Como a lei de Moisés considerava cerimonialmente impura a mulher que sofresse tal flagelo, ela não podia entrar no templo, não podia estar no meio da multidão que ia ao templo para os momentos de culto, para os momentos de celebração. Exatamente na hora e na situação em que ela mais precisava de conforto espiritual, do apoio de outras pessoas, ela era forçada a viver só e estar na solidão. Assim, aquela mulher era impedida de ser feliz em família, ser feliz na sociedade, e era também impedida, tinha medida restritiva na sua comunhão com Deus, quando isso se tratava da participação com outros, na companhia de demais pessoas para cultuar a Deus. Ou seja, aquele mal criava restrições até para adorar a Deus e alimentar a sua fé. Certamente tudo isso, meus queridos irmãos, meus amigos, mexia profundamente com a estrutura emocional daquela mulher. E quem sabe isso gerava um outro problema grave, que é a baixa autoestima. Quem sabe ela se sentia diminuída, humilhada, sentia-se excluída da família, da sociedade, como se fosse ninguém. Até porque ela aparece anônima na Bíblia. É uma mulher sem nome nesta história. Mas no momento de encontro que ela teve com Jesus, houve uma mudança radical. Na hora que ela tocou nas suas vestes, como o texto bíblico claramente mostra, ela foi instantaneamente curada, completamente restabelecida a normalidade da sua vida familiar, da sua vida social e também no seu relacionamento com Deus, ou seja, a sua vida religiosa, a sua vida espiritual também foi refeita naquele encontro com Jesus. O que é que nós aprendemos, além de tudo isso que já consideramos? Que o encontro com Jesus, ele é profundamente transformador. Aquilo que o dinheiro não pode nos dar, aquilo que a posição social não pode nos fazer conseguir, aquilo que médicos, que remédios, que a medicina não conseguem nos dar por causa da limitação que lhe é própria, o Senhor Jesus pode nos dar através do seu poder. Preciso dizer que nós acreditamos na ciência médica em suas diferentes especialidades. Mas nós acreditamos, acima de tudo e antes que qualquer coisa, no poder sobrenatural de Cristo, aquele que é médico dos médicos. Outro detalhe importante nesta história é quando Jesus pergunta aos discípulos: quem me tocou? E eles dizem: como saber? Mais ou menos isso eles afirmaram para Jesus. Porque muitos haviam tocado nele, por acidente ou qualquer outro motivo ou razão. Mas Jesus estava procurando alguém que havia tocado nele de modo específico, tocado nele com fé, tocado nele com esperança de receber alguma coisa, e havia recebido. Então, há uma diferença muito grande entre vir a Jesus somente por uma curiosidade, estar num lugar de culto somente para agradar alguém que ele convidou, estar num momento de encontro com Jesus apenas por razões outras e tocar em Jesus por fé, com confiança no seu nome. Aquela mulher não tocou em Jesus por acaso.
Ela não se aproximou dele por uma curiosidade. Ela chegou perto dele com fé, acreditando que seu poder lhe restauraria. E a fé tornou possível a sua cura. A fé tornou possível a restauração da normalidade da sua vida. Isso quer dizer que o problema físico acabou, com ele a dificuldade do relacionamento familiar, a dificuldade do relacionamento e envolvimento social e também o problema que afetava a sua religiosidade e a sua espiritualidade. Tudo resolvido em fração de segundos no encontro daquela mulher com a presença de Jesus. É exatamente isso que acontece. Só mais um pequeno detalhe histórico. Eusébio, historiador cristão do IV século, ele registrou que aquela mulher não morava em Cafarnaum. Ela veio de uma cidade vizinha. Depois de tantos anos de sofrimento, perdendo sangue constantemente, talvez anêmica, fragilizada, ela reuniu suas forças quando soube que Jesus estava chegando em Cafarnaum. E ela decidiu vir para ter esse encontro transformador com ele. Quem sabe no meio do caminho ela parou, teve que respirar fundo, recompor-se diante do esforço que estava fazendo, que dada a sua situação, era de fato desafiador. Mas ela não desistiu. Ela não parou no meio do caminho. O exemplo dela nos ensina que quem tem fé não desiste. Quem tem fé não desanima. Quem tem fé não abaixa a cabeça. Quem tem fé não se entrega à situação. Quem tem fé não se dá por derrotado, não se dá por vencido. Por mais desanimadora que seja a situação e a condição do momento, quem tem fé segue determinado até o fim, até alcançar o seu objetivo. Aquela mulher foi até o final e valeu a pena. Ela foi curada, ela foi livre daquele mal que lhe atormentava e a sua vida foi totalmente transformada e mudada naquele dia. Ela não permitiu que ninguém ou que coisa alguma, que a distância, que a fraqueza, a fragilidade do seu corpo a impedisse de encontrar Jesus e receber a sua salvação. O que eu quero dizer com isso, meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha agora? Tal como aquela mulher do passado, nós devemos ter um propósito firme de buscar a Deus, crendo na transformação que só Ele pode operar e quer operar na minha vida e na sua vida. Talvez você esteja aí reclamando porque está nesse isolamento social também. Mas nós temos a história de uma mulher que recebeu também essa imposição. Mas um dia, tudo isso foi revertido. E a nossa esperança é que logo, logo, uma mudança virá. E nós vamos atravessar essa fase. Sim, vamos sair do outro lado. Mais fortes, felizes, vitoriosos. Vamos sair do outro lado como guerreiros que enfrentaram uma batalha, mas que saíram triunfantes. Não por nossas forças, não porque sejamos em nós mesmos capazes, mas porque aquele que opera tudo em todos, aquele que é Senhor Todo-Poderoso, está conosco e nos dá vitória. Jesus está contigo. O mesmo poder que ele tinha no passado, o mesmo poder que ele liberou para curar aquela mulher, ele libera para fortalecer sua vida, para te curar também, se a sua necessidade é uma cura, seja física ou emocional, espiritual ou financeira. O mesmo poder ele manifesta na sua vida para a paz da sua casa e da sua família. Creiamos no poder dele, na palavra dele e com fé, vamos orar, porque na oração nós expomos as nossas necessidades. Vamos parar um instante. Vamos nos unir em fé agora.
Feche os seus olhos também comigo, a família reunida, todos juntos. É momento de buscar em Deus aquilo que nenhum recurso natural pode nos dar. É momento de buscar em Deus aquilo que só Ele pode fazer por nós. Vamos orar então, em nome e no poder de Cristo nosso Senhor? Oremos. Querido Deus, amado e precioso Pai Celestial, em nome de Jesus, nesta noite, te damos graças, louvamos o teu nome, exaltamos tua bendita presença. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa força. Sim, tu és a torre alta da nossa salvação. Te agradecemos porque em todo tempo, em qualquer dos acontecimentos da história, o Senhor reina absoluto. O Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor cuida de nós. O cuidado que de ti experimentamos até hoje, continuaremos experimentando nos nossos dias futuros. E o Senhor que sonda os corações, que penetra as mentes, que sabe o que ocorre no mais íntimo do nosso ser, conhece a condição e a necessidade de cada uma destas pessoas que se unem comigo em diferentes lugares agora, nesse momento de oração. Pai querido, estende as tuas mãos para curar o doente, para libertar o oprimido, para dar paz ao aflito, para acalmar a alma que de repente, por causa dos acontecimentos, está agitada numa ansiedade dentro desta pessoa. Que o Senhor possa acalmar os corações, dar alegria à alma, fortalecer a estrutura emocional. Que o Senhor opere, abrindo portas, suprindo necessidades, fazendo o milagre que esta pessoa precisa. Aquela mulher tocou em ti, tocou por fé, e o mal de 12 anos desapareceu. Ela foi restabelecida. Sua vida voltou ao normal, porque o encontro contigo muda, transforma, faz acontecer o novo e faz nos iniciar uma nova história. Abençoa esta pessoa, abençoa toda esta casa, abençoa esta família com a tua paz e com toda a tua provisão. Nós pedimos isso e te damos graças. Louvamos o teu nome por todos os teus benefícios, por teu amor e cuidado, te damos louvores. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém e amém. Que bom estarmos juntos, que bom orarmos, que bom falarmos com Deus. Eu garanto que você sente uma paz diferente no seu coração e na sua alma neste momento. Nós vamos caminhando para o final da nossa RCE dessa noite de terça-feira. Antes de finalizar, eu gostaria de deixar com você uma recomendação e, ao mesmo tempo, um reconhecimento. Eu quero deixar aqui o meu reconhecimento a todos os membros da nossa igreja que têm sido fiéis, têm sido leais, têm estado conosco nesses dias difíceis, têm orado conosco. Daqui a pouco, às 22 horas, estaremos de novo juntos no momento de oração. Tem nos dado palavras de incentivo, de ânimo, porque nós, pastores, também precisamos disso, sabiam? Então eu quero agradecer vocês. Quero agradecer aqueles que têm sido fiéis nas suas contribuições, com seus dízimos e ofertas. Nós estamos impossibilitados de realizarmos os cultos presenciais na igreja. Isso acarreta algumas dificuldades, porque deixamos de receber dízimos e ofertas. Se não for a fidelidade de vocês, a igreja vai ter dificuldade para saldar os seus compromissos, porque as contas continuam chegando. As despesas permanecem as mesmas. Elas não são suspensas com o decreto do nosso governador
ou do nosso presidente. Alguns irmãos estão pedindo para fornecermos meio para que eles ofereçam os seus dízimos, entreguem as suas ofertas e nos ajude nesse momento especial que estamos vivendo. Então nós vamos disponibilizar uma conta, mas eu pediria que você entrasse em contato com a gente. Vou deixar o número de telefone, que é também o WhatsApp, que você pode nos ligar ou pode simplesmente enviar a sua mensagem e nós lhe responderemos em privado, colocando para você as possibilidades de você cumprir o seu compromisso, manter a sua fidelidade e, ao mesmo tempo, o seu zelo de companheirismo conosco nesse momento, sendo sensíveis às nossas necessidades. O telefone é 81, lógico, aqui de Pernambuco, o número é 999-45-3248. É o meu telefone pessoal, como disse, é o WhatsApp, você pode nos mandar mensagem ou nos ligar. A gente coloca também na tela o número aí, disponibilizando para que você entre em contato. Eu quero lembrar que daqui a pouco nós vamos ter uma live, vamos estar conversando um pouquinho mais, ministrando lá pelo Facebook. Entre lá e vamos juntos lá na nossa página ICB Recife, vamos juntos neste momento continuar a nossa adoração e o nosso louvor na presença de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, vamos seguir na fé, levante a cabeça, vamos otimistas, vamos confiantes. A vitória é nossa, está chegando o momento da mudança total e nos reuniremos de novo em nosso templo numa grande festa. Um grande abraço a todos vocês e até domingo, às 9 horas, quando estaremos juntos, transmitindo o nosso culto de celebração.